Pronto. Então, vocês desculpem aí o atraso, mas foi um probleminha técnico aqui. Antes, eu acho que algumas pessoas já tinham entrado, mas talvez outras não tinham entrado ainda. O que eu estava dizendo é que, como o pessoal da manhã só teve uma aula essa semana, achei melhor que essa aula de hoje fosse uma aula de redação e não de português, para que o pessoal da tarde não ficasse na frente em conteúdo, certo? Porque isso vai atrapalhar um pouco para mim depois, que eu teria que dar uma aula para o pessoal da manhã e uma aula diferente para o pessoal da tarde, porque o pessoal da tarde estaria sempre um pouco mais na frente. Então, a gente vai fazer aqui uma adaptação, e a adaptação é a seguinte: em vez da aula de português, a gente vai ter hoje uma aula de redação, certo? E assim, qual é o objetivo dessa nossa aula de redação hoje? O objetivo é a gente se preparar, certo? Para, na atividade da próxima semana, na atividade de redação da próxima semana, estarmos aqui prontos, digamos assim, para a gente escrever nosso primeiro texto dissertativo argumentativo da disciplina de redação, certo? Eu sei que tem algumas pessoas aí que já se preparam para o Enem, deve ter feito textos dissertativo argumentativo, talvez até um ou outro aqui tenha feito o Enem, né? Então, se você já fez o Enem, você já produziu um texto dissertativo argumentativo. Porém, dessa vez, digamos assim, é oficial, né? Você está escrevendo um texto dissertativo, argumentativo, cobrado, digamos assim, pelo professor de redação, né? E aí, pessoal, até agora, o que é que nós já vimos nas aulas de redação anteriores sobre o texto dissertativo argumentativo? A gente já analisou uma proposta de redação, que foi a proposta de redação do Enem de 2020. Nós já vimos aqui algumas informações importantes, úteis, daquela cartilha de redação que o próprio INEP, que é o órgão que faz o Enem, o próprio INEP ele faz essa cartilha, e a gente analisou aqui alguns pontos importantes. Nós já lemos aqui um texto que é um texto nota 1000, certo? Ou seja, um texto com nota máxima, um texto muito bem escrito, muito bom, e tudo com muita qualidade. E hoje nós vamos fazer aqui o seguinte: vamos ler essa proposta de redação, que é uma proposta também modelo Enem, e vamos apresentar aqui um projeto de texto, certo? A gente vai ler essa proposta e eu vou deixar um projeto de texto, tópicos já mais ou menos prontos, para a partir desses tópicos você desenvolver o seu texto. Como essa é a nossa primeira redação, ela vai funcionar assim ainda. A gente vai discutir o assunto, pena que a gente perdeu 10 minutos de discussão do assunto, mas não tem problema não. Então, discutir o assunto e ver o que a gente pode colocar aqui de opinião, de argumento, de solução, certo? Nesse problema que é apresentado aqui, ok? Só lembrando, vocês já sabem, mas eu sempre gosto de relembrar, que tem duas telas aí, certo? Tem uma tela minha, né? E tem outra tela que sou eu também, só que é a projeção da proposta de redação, certo? O ideal é que você fixe essa tela da proposta de redação e vá acompanhando a proposta aí. Quando a gente terminar a aula, eu deixo o arquivo da proposta e do projeto de texto lá no grupo. E também na próxima semana, na atividade de redação, você vai ter acesso a essa proposta e ao projeto de texto. Ok, professor, mas só me diz uma coisa: como é que vai funcionar essa atividade de redação, a gente escrevendo uma redação? Né? Porque eu imagino que nas turmas de vocês deve ter funcionado mais ou menos como nas turmas da manhã, no ano passado, que eu era professor de redação do segundo ano e dos terceiros anos, manhã e tarde. E aí, como era que a gente fazia? A gente teve pouca atividade de redação mesmo, em que o aluno vai e produz uma redação. Porque o envio da redação é mais complicado e tudo. Então, a gente deu uma ênfase a fazer a atividade meio que de compreensão textual nas atividades de redação. Esse ano a gente vai fazer de forma diferente.
Esse ano a gente vai trabalhar muito com produção textual mesmo. Como é que a gente vai fazer? Nessa semana que vem, agora, nós vamos fazer assim. Vai ter lá um questionário, certo? Só que esse questionário ele vai ser feito com perguntas abertas. E aí são 4 perguntas. Cada pergunta é um parágrafo que você vai escrever, certo? Vai estar lá explicando tudo bem direitinho, mas eu já estou antecipando, porque pode ser que você fique pensando, como é que eu vou escrever essa redação? Como é que eu vou mandar? Né? Então, o envio vai ser desse jeito. Vai ter um parágrafo, vai ter uma pergunta lá para você escrever a introdução, uma segunda pergunta para você escrever o seu primeiro parágrafo, né, em que você faz a sua argumentação, uma terceira pergunta para o terceiro parágrafo, né, e uma quarta pergunta para você fazer a sua conclusão, apresentar a sua proposta de solução. É assim que a gente vai fazer, certo? Vamos lá, então. Essa proposta de redação aqui, ela tá toda feita aqui estilo Enem, certo? A única diferença é só porque na proposta de redação do Enem, esse enunciadozinho aqui, ele sempre vem no final. Antigamente ele vinha no começo, mas agora ele está sempre vindo no final da proposta. Então, primeiro vinham os textos motivadores, depois é que vem esse enunciadozinho aqui. Quando você for fazer o Enem, o ideal é que você não leia primeiro todos os textos para depois ler a proposta. O ideal é que você leia primeiro o enunciado, primeiro a proposta, certo? Porque aí você já fica sabendo qual é o recorte temático, sobre o que é que ele quer que você escreva. Depois você vai ler os textos motivadores. Eu acho que essa ordem é uma ordem um pouco mais lógica, um pouco mais coerente. O Enem acabou escolhendo fazer assim: primeiro colocar os textos, depois o enunciado, ok? Sem problema também, isso não é problema, certo? Então vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, pode perguntar no áudio mesmo aí, ou então você pode escrever no chat também a sua pergunta, certo? Vamos lá. Esse enunciado aqui ele é padrão, tem sempre escrito a mesma coisa. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema as consequências do cyberbullying para crianças e adolescentes, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, esse enunciadozinho aqui, ele já diz tudo o que você tem que fazer. Se você não assistiu outras aulas de redação anteriormente, nós falamos nas outras aulas que o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto em que você vai apresentar a sua opinião sobre um determinado assunto, que eu já destaquei aqui o assunto, o tema, né? E você tem que justificar essa sua opinião, você tem que fundamentar essa sua opinião em argumentos. O que são argumentos? São como se fossem as provas do que você está dizendo. Afinal de contas, a sua opinião é válida porque você tem argumentos que sustentem essa opinião. Se você simplesmente diz alguma coisa da boca para fora, mas a sua opinião não tem argumentos, ela não tem sustentação, a sua opinião é uma furada, vamos dizer assim, né? Então é sobre esse assunto aqui que você vai escrever, ok? Depois disso aqui, nós temos 3 textos motivadores, certo? O que é que são os textos motivadores? São textos que a pessoa que cria a proposta escolhe para te dar um norte melhor sobre esse tema, para afunilar melhor esse tema. O tema é as consequências do cyberbullying para crianças e adolescentes. Me diga uma coisa aí, me respondam aí. Agora eu quero que vocês me respondam mesmo. Ou me respondam pelo áudio ou no chat. Vocês já ouviram falar em cyberbullying? Quem já ouviu falar, bota aí sim. Ou quem não ouviu falar, pode dizer também, não, professor, nunca ouvi falar de cyberbullying. E aí?
Respondam aí. Pronto, bacana. Estou vendo aqui, inclusive, que teve gente que disse que não ouviu falar sobre cyberbullying. Pronto, Ambrosina, Sebastião, Carla, Lavínia também disse que não ouviu falar de cyberbullying. Pronto. É muito comum, pessoal, quando a gente vai pegar uma proposta de redação, a gente acaba encontrando alguma coisa sobre a qual nós nunca ouvimos falar. Ninguém é obrigado a já ter ouvido falar sobre tudo, não é verdade? Então, quando você pega um tema desse e você vê logo no recorte temático uma palavra que você não sabe o que é que significa, você não sabe direito o que é que significa, por quê? Por que eu estou dizendo que não sabe direito? Porque cyberbullying, muito provavelmente você nunca ouviu falar. Mas sobre bullying, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar sobre bullying. Então, você já sabe, você já tem um conhecimento prévio de que tem alguma coisa a ver com bullying. Então, isso já clareia suas ideias. Mas mesmo assim, quando a gente tem uma palavra, um termo, um conceito que não é muito conhecido, ou que não é que a pessoa que cria a proposta imagina que vai ter gente ali que não sabe o que é que significa aquilo, é muito comum que no texto motivador tenha explicando o que é isso. Exemplo, Enem 2020, tinha lá o estigma relacionado à saúde mental no Brasil. Estigma, certo? Muita gente também não sabe o que é que significa estigma. Aí o que é que eles fizeram? Eles foram lá e em um dos textos motivadores eles explicam o que é que significa estigma. Ah, estigma é uma marca negativa, estigma é como se fosse algo que as pessoas olham com uma visão negativa sobre aquilo, né? Então, eles explicaram o que é que significa estigma. A mesma coisa tem aqui também. Professor, não sei o que é cyberbullying. Pronto, você vai ler o primeiro texto motivador aqui e agora você vai ficar sabendo o que é cyberbullying. Ele diz assim, ó, cyberbullying é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais. E aí ele vai continuar e vai dar mais exemplos. Pode ocorrer nas mídias sociais, nas plataformas de mensagem, nas plataformas de jogos e nos celulares. É o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. Exemplos incluem espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém nas mídias sociais, enviar mensagens ou ameaças que humilham através das plataformas de mensagens, se passar por outra pessoa e enviar mensagens maldosas aos outros em seu nome. O bullying presencial e o virtual acontecem lado a lado com frequência, porém, o cyberbullying deixa um rastro digital, um rastro que pode se tornar útil e fornecer indícios para ajudar a dar fim ao abuso, certo? Agora, eu imagino que sua cabeça já clareou aí, você diz assim, professor, eu entendi. Cyberbullying é o bullying que acontece através das redes sociais, é o bullying que acontece através da internet. É, por exemplo, o que é um exemplo de bullying? É a pessoa... aqui até diz, né? Diz assim, ó, é o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aquela pessoa que quer constranger a outra pessoa o tempo inteiro, por exemplo, em sala de aula. O bullying é muito comum nesse universo escolar. Então, esse comportamento de repetidas vezes a pessoa querer constranger outra pessoa com um apelido, com, sei lá, algum tipo de ação aí cujo objetivo é a violência simbólica, às vezes até mesmo física, né? Então isso é bullying, todo mundo sabe. O cyberbullying, então, é o bullying que acontece no ambiente virtual, na rede social, na internet. E o que ele diz aqui nesse primeiro texto? Que é muito comum que o bullying presencial e o cyberbullying aconteçam lado a lado, certo? Ou seja, aquela pessoa que é
o praticante do bullying na escola, ele pratica na escola, mas aí quando você vai para casa, antigamente, quando você ia para casa, o bullying acabou ali, né? Acontecia naquele ambiente escolar. Porém, quando você vai para casa, acabou o bullying. Não. Com o advento da internet e das redes sociais e tudo mais, o bullying agora ele pode acontecer a qualquer momento, certo? A qualquer momento. Por quê? Porque a pessoa pode, por exemplo, criar uma história sobre a pessoa na internet, a pessoa pode fazer uma montagem com uma foto, a pessoa pode, enfim, né? Tem mil e uma situações aí que podem se caracterizar como bullying, só que não um bullying presencial, um bullying virtual, certo? Então, cyberbullying é um bullying virtual, certo? É uma violência que ocorre em ambiente virtual. Ok? Eu acho que ficou bem claro aí. Mas se você tiver dúvida, pode interromper e pode perguntar. Ah, professor, não ficou claro ainda para mim o que é cyberbullying. Isso assim, assim, tal. Criar exatamente. A pessoa cria, por exemplo, uma conta falsa e aí começa a colocar coisas lá como se fosse a pessoa, né? Então, isso é uma estratégia de bullying, certo? Porque o objetivo é você constranger, violentar, certo? Eu não gostaria nem de dar exemplo, assim, dar muitos exemplos, porque às vezes acaba que a gente fala o que não precisa, certo? Mas teve uns anos atrás que aqui em Solonópolis foi feito um vídeo, certo? Com umas moças, né? E que o objetivo desse vídeo era basicamente humilhar aquelas moças, como se elas fossem, sei lá, feias, fossem isso ou aquilo outro. Aquilo ali é um exemplo de cyberbullying, certo? Você cria o vídeo, não se sabe, aparentemente, né? Não se sabe quem foi que criou, então o cyberbullying, às vezes, ele é até mais difícil, porque você não sabe de onde ele vem, porém, tudo que você faz em rede social, tudo que você faz na internet, deixa rastros, deixa vestígios. Então, ao mesmo tempo que às vezes é difícil saber quem foi que criou, na rede social também, às vezes, pode ser até mais fácil você saber quem é aquela pessoa que está fazendo aquela situação de bullying. Por quê? Porque você rastreia e você consegue saber quem foi que criou. Né? Um perfil falso. Você pode, existem estratégias para você saber quem foi que criou aquele perfil falso. Né? Dependendo da situação, e eu lembro que nesse tempo teve isso, foi uma situação que envolveu justiça, que envolveu polícia, porque você está ali criando uma imagem de um monte de gente, você está afetando ali um monte de gente. Né? Então, aquilo é um exemplo de cyberbullying. Ok? Então, esse primeiro texto é para dizer o que é cyberbullying. O segundo texto, pessoal, ele não é um texto sobre cyberbullying. Ele é um texto que pode te dar algumas informações para você fazer uma discussão interessante sobre o assunto. É um texto que traz um infográfico, certo? De uma pesquisa de 2016. A pesquisa está um pouco desatualizada, já tem essa pesquisa aqui mais nova, certo? Só que a pesquisa mais nova, ela não está com esses gráficozinhos bonitinhos do jeito que está aqui. Aí eu confesso para vocês que eu pensei assim, eu poderia criar um infográfico, mas aí, pessoal, vamos combinar, que dá um trabalhão medonho para criar um infográfico desse aqui, certo? É muita coisa para montar. Aí eu disse, não, tem esse infográfico aqui perfeito, só que os dados são de 2016. Como eu disse, já tem alguns dados um pouco desatualizados, mas vale muito, e tem coisa aqui que não está tão desatualizada assim, não. Olha só o que diz aqui. A informação que tem lá em cima. Assim, ó, 82% das crianças e adolescentes usam a internet, certo? Por que, que esse dado é um dado interessante no que diz respeito a cyberbullying? Porque o nosso recorte temático aqui é as consequências do cyberbullying para crianças e adolescentes. Então, você vai falar sobre isso. Então, é interessante aqui ter alguma coisa sobre como é que crianças e adolescentes se conectam nas redes, como é que eles estão na internet, como é que eles agem. Então, saber que 82% das crianças e adolescentes usam a internet é um dado interessante. É por isso
que essas pessoas viram alvo. É por isso que eles são alvo de cyberbullying. É por isso também que são agressores no cyberbullying. Por quê? Eles estão na internet. E o que, que eles estão fazendo na internet? Aí tem aqui embaixo também dizendo. Desses que têm acesso, 91% acessam a internet do celular. Eu tenho certeza que das 20 pessoas aproximadamente que tem aqui, talvez todo mundo esteja agora assistindo aula no celular, certo? Um ou outro está assistindo aula no computador, mas talvez não tenha ninguém. Mesmo que tenha, o nosso uso de internet mais frequente na atualidade é através do celular, certo? Isso também é um tipo de comportamento interessante. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro conectado. Se é no celular, a gente está o tempo inteiro conectado. Porque o computador ele é mais complicado. Você tem que abrir, ligar, não tem como você levar um computador para onde você vai. Agora, o celular, para onde você vai, você leva. O celular é bem mais prático. Então, se a gente usa mais a internet no celular, quer dizer que a gente usa a internet por mais tempo, muito provavelmente, do que se fosse no computador. Além disso, aqui embaixo, o que que diz? Ó, no canto, eu confesso que eu não sei como é que está aparecendo na tela de vocês aí, mas eu acho que é a direita. A direita tem aí o que fazem, o que que crianças e adolescentes fazem na internet. Pesquisa escolar. 81% diz que usa a internet para fazer alguma pesquisa para a escola. Ok, de fato, exatamente, a gente vai já entrar nesse tópico aí. O comentário é perfeito, a gente entra já nesse tópico aí, certo? Mensagens instantâneas, né? Que a principal é o WhatsApp. 80% diz que usa a internet para mensagens instantâneas. O uso de redes sociais, 78% diz que usam a internet para redes sociais, certo? Crianças e adolescentes. Então, são pessoas que estão muito presentes nas redes sociais. E o cyberbullying, ele geralmente é usado, feito nas redes sociais, porque é um jeito de você atingir a pessoa e não só atingir a pessoa, tornar aquilo ali público. Por quê? O agressor de bullying, seja o presencial, seja o cyberbullying, ele gosta, entre aspas, exatamente de ver a humilhação pública da vítima. Não, muitas vezes, né, não faz tanto sentido assim você fazer bullying com a pessoa ali, só você e a pessoa. O sentido é a humilhação pública, né? Esse é o sentido que há. Então, no cyberbullying é parecido também, né? Quando não é a humilhação pública, é a ameaça de que aquilo pode se tornar público. Exemplo, também não é novidade para ninguém, isso não é uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Isso não é uma coisa muito inteligente, mas cada vez mais as pessoas hoje tiram fotos íntimas e enviam essas fotos íntimas para outras pessoas. Isso é uma prática que a gente pode dizer assim, ela é quase que comum, né? Embora não seja muito inteligente. Mas, ok, você está enviando aquela foto, seja lá o quê, na confiança, né? Você está enviando foto e você confia naquela pessoa. Aquela pessoa pegar uma foto sua íntima e te ameaçar, por exemplo, dizer assim, ó, se você não fizer isso, se você não isso ou aquilo, eu vou pegar essa foto e vou colocar no Instagram, sei lá, alguma coisa assim. Isso é um exemplo de cyberbullying, certo? Também, embora não seja algo que está público, mas a pessoa ameaça em fazer com que aquela sua foto se torne uma foto pública, né? É um exemplo de cyberbullying, ok? E aí aqui a gente tem outras informações também sobre o comportamento de crianças e adolescentes nas redes sociais. O que eu acho aqui que está desatualizado? Isso aqui, ó, as redes sociais mais populares. Isso aqui é de 2016, então já tem aí 5 anos, 4, 5 anos, né? Aqui dizia na época que a rede social mais popular entre crianças e adolescentes era o Facebook. Hoje, com certeza, não é mais, deve ser o Instagram. O WhatsApp estava em segundo lugar, o Instagram só vinha em terceiro lugar, e o Snapchat
vinha em quarto lugar. Não sei nem se ainda existe Snapchat. Você não sabe. Você nem se existe. O TikTok, por exemplo, não está aqui, né? Hoje já entraria aqui. Não está entre a mais popular, com certeza. Mas entraria aqui, muito provavelmente, em quarto ou quinto lugar. Já como uma rede social que as pessoas estão aí nela, estão se expondo nela, né? Então, tem aqui uma série de outras informações. O texto motivador de número 3 fala quais são os efeitos do cyberbullying, que aí vai falar, por exemplo, sobre o que a Thalita disse aí no chat. Disse que existem situações de cyberbullying em que a pessoa chega a cometer suicídio, certo? Pessoal, é uma situação extrema, mas a gente tem que pensar, e assim, eu às vezes não fico muito confortável em falar esse tipo de coisa, porque eu estou falando para adolescentes, certo? Então, eu posso dizer isso, e pode ser que você olhe e diga assim, não, professor, o senhor está subestimando a gente. Mas não é, pessoal, não estou subestimando, viu? É com todo respeito. Mas adolescente e criança são mais vulneráveis, inclusive emocionalmente, são mais vulneráveis. Por mais que a gente se sinta muito forte, por mais que a gente se sinta muito esperto, mais que a gente se sinta muito maduro, mas é um público mais vulnerável, certo? É mais fácil pegar como vítima um adolescente e uma criança do que uma pessoa adulta, certo? E eu não estou dizendo que não existe cyberbullying com adulto, existe. E não estou dizendo também que ele não seja ruim, ele é ruim. Mas adolescente e criança é mais vulnerável. Aí nós vamos pensar aqui, por exemplo, o seguinte, ó. Aqui diz que 78% dos adolescentes e crianças usam a internet para ter acesso à rede social. Eu não vou falar de adolescente, não, vou falar de criança. Uma criança na rede social, ela precisa do acompanhamento dos pais. É óbvio que precisa, não pode, a meu ver, pelo menos, não pode uma criança de 10 anos ter um perfil no Instagram e os pais não terem a senha. A meu ver, certo? A meu ver, isso é uma coisa assim, é um absurdo. Os pais têm que acompanhar, certo? Adolescente, os pais têm que acompanhar, têm que ter controle, os pais têm que ter esse controle também. Só que o adolescente é diferente. Eu não vou dizer que uma pessoa de 16, 17 anos, o pai e a mãe têm que ter a senha do seu Instagram, porque aí se torna também uma invasão de privacidade. Existem determinadas situações, mesmo um adolescente menor de idade, que tem questão de privacidade. E é normal isso, mas algum controle deve ter. Que tipo de controle? Por exemplo, o pai e a mãe observar, observação, o que, é que você está postando, o que, é que você está curtindo, quem é que você está seguindo. É importante saber. Um dos problemas, pais e mães não têm esse conhecimento, muitas vezes, para fazer esse acompanhamento, porque já são pais e mães de outra geração, pais e mães que cresceram numa época que não tinha rede social, que passaram a ter rede social mais recentemente, e às vezes não tem aquele domínio ainda para realmente fazer esse controle. Mas é extremamente importante que esse controle seja feito, mesmo entre adolescentes, certo? O que é que o texto aqui diz sobre os efeitos do cyberbullying? Diz assim, ó, quando o bullying ocorre online, pode parecer que você está sendo atacado por todos os lados, inclusive dentro da sua própria casa. A qualquer momento você pode ser vítima do cyberbullying. Você está com o celular, o agressor está com o celular, ele quer exatamente que você se sinta perseguido o tempo inteiro, né? É isso que ele quer. E parece que não há como escapar. Os efeitos podem ser duradouros e afetam uma pessoa de muitas maneiras. E aí ele vai citar aqui algumas dessas maneiras. Mentalmente, a pessoa sente-se chateada, constrangida, incapaz, até mesmo com raiva. Emocionalmente, a pessoa sente-se envergonhada ou perde o interesse pelas coisas que ama. Às vezes, a rede social, às vezes, tirar uma foto e tudo, é uma coisa que a pessoa gosta muito. Mas, diante daquela situação, acaba sendo uma coisa que depois a pessoa não quer mais fazer,
né? Por quê? Porque eu tiro uma foto aqui, posto, o fulaninho de tal ali pega a minha foto, faz uma montagem, sei o que. Aí o que é que você faz? Uma das estratégias é exatamente você querer deixar a rede social. Só que você pensa assim, eu vou deixar a rede social, mas vão continuar fazendo aquilo e eu não vou nem ver. Então, pessoal, é um negócio extremamente aterrorizante, né? E que traz realmente muitas consequências ruins para a saúde mental. Fisicamente, a pessoa sente-se cansada, perde o sono, ou tem sintomas como dor de barriga e dor de cabeça. De novo, pode parecer um exagero, não sei, pode ser que uma outra pessoa aí olhe e diga assim, não, isso está exagerado. Isso aí é um exagero, mas não é, pessoal, não é. Não queira saber o que é você ser, de fato, o objeto do cyberbullying. Ou então pode ser até que você diga assim, já aconteceu comigo isso aí e eu levei de boa. Pois é, você levou de boa, só que tem outra pessoa ali que às vezes não leva de boa, certo? Então não é porque você levou de boa que isso não é um problema. Pode ser um problema para outras pessoas, né? O sentimento de ser zombado ou assediado pode impedir que as pessoas se manifestem ou tentem lidar com o problema. Você se sente tão ameaçado, tão assediado, que você quer fugir do problema, você esconde o problema, você não conta sobre o problema, por exemplo, para os seus pais, para os seus responsáveis e tudo. Pessoal, cyberbullying existem situações em que é caso de polícia, entendeu? Porque há um cometimento de crime ali. Então, se é um cometimento de crime, é uma situação de polícia. Você já pensou uma pessoa maior de idade chantageando, assediando, constrangendo uma pessoa menor de idade? É um crime, entendeu? Então, muitas vezes é necessário que haja, de fato, o envolvimento da polícia, porque é uma situação criminosa, de fato. O cyberbullying pode nos afetar de várias formas, mas essas podem ser superadas e as pessoas podem recuperar a sua confiança e a sua saúde. Ou seja, existe uma saída, existe um jeito, né? Você tem que procurar essa ajuda com seus pais. Dependendo da situação, a pessoa precisa de um suporte de saúde mental, realmente. Ok? Alguma dúvida, alguma consideração aí, pessoal? Deixa eu ver aqui o chat. Acho que teve algum comentário aqui. Uma consequência já poderia ser o desenvolvimento de problemas psicológicos, com certeza, com certeza. Aí, pessoal, eu trouxe aqui agora o projeto de texto, certo? Esse é o nosso projeto de texto, ok? Ó, aqui já tem o que você vai colocar na introdução, o que você vai fazer no seu primeiro parágrafo, tá aqui, ó, o que você vai fazer no seu primeiro parágrafo. Você vai só desenvolver isso aqui. A tese, inclusive, você pode copiar do jeito que está aqui. O que você vai colocar no seu segundo parágrafo, que é o seu primeiro argumento? O que você vai colocar no seu terceiro parágrafo? E a sua solução. Eu já estou te dando isso aqui como um auxílio, como uma ajuda para você fazer sua primeira redação, certo? Lembrando que isso aqui está sendo desse jeito porque é a nossa primeira redação, viu? Depois não vai ter essa moleza toda, não. Você tem que desenvolver aí. Ó, muita coisa que eu coloquei aqui, eu peguei de informações da proposta, certo? Daqui, ó. Eu peguei de informações da proposta. Você pode ver que tem coisa aqui que está parecida com o que a gente viu na proposta, que é a folha de redação, porque esse aqui é do ano passado. Então, você pode ver que está parecido, certo? Não tem problema, viu? Outra coisa, esse nosso esquema aqui, ele é um esquema ainda bem básico. É um projeto textual bem básico, mas um básico que você consegue desenvolver muita coisa bacana, certo? Olha só, qual é a primeira coisa que você vai fazer na sua introdução? Aí aqui ele diz, ó, faça uma contextualização sobre o assunto. O que você vai dizer na contextualização? Você vai dizer que existe o cyberbullying, você vai dizer que o cyberbullying é um problema, você vai dizer que ele tem crescido, pode dizer que ele tem crescido, porque tem crescido realmente. O advento das redes sociais, a popularização das redes sociais e da internet fez com que o cyberbullying crescesse. 20 anos atrás não existia cyberbullying. Por quê? Porque não tinha internet, entendeu? Então, o cyberbullying é um fenômeno novo, realmente. Você pode colocar isso numa contextualização.
Então, sua primeira frase da introdução é essa contextualização, uma frase aí de 4, 5, 6 linhas, certo? Depois, o que é que vem? Vem a sua tese. Toda, absolutamente toda redação, todo texto dissertativo argumentativo, ele deve ter uma tese. O que é a tese? Se você assistiu às nossas aulas de redação anteriores, você lembra. A tese é a opinião, é a sua opinião sobre o assunto. Aí eu formulei aqui uma opiniãozinha bem leve, viu, pessoal? Nada muito complexo e tudo, não. Uma opiniãozinha mais branda. Inclusive, na nossa atividade, na próxima semana, se você quiser usar esse projeto de texto aqui, você pode usar. Se você olhar para ele e dizer assim, não, professor, eu acho que eu tenho como ir um pouco mais fundo no assunto, eu quero formular outra tese, eu quero pensar em outros argumentos, pode também, não é obrigado a você seguir esse projeto de texto aqui não, viu? Esse projeto aqui é um suporte para quem tem mais dificuldade. Então, olha só a tese aqui, ó. A tese é: o cyberbullying deve ser encarado como um problema que afeta a saúde mental de crianças e adolescentes e tem impactos na vida adulta. Perfeito. Ótimo. Entendeu? Essa é a sua opinião. O cyberbullying deve ser encarado como um problema de saúde mental de crianças e adolescentes e tem impactos na vida adulta. Agora, o que você vai fazer? Você vai ter que selecionar argumentos que sustentem isso aqui. Você está dizendo que é um problema que afeta a saúde mental de crianças e adolescentes? Você vai ter que pensar nisso. Certo? Olha só. Então, o nosso primeiro argumento aqui é: crianças e adolescentes têm presença online muito ativa e se tornam alvo de cyberbullying. Certo? Por que está afetando crianças e adolescentes? Porque as crianças e os adolescentes estão tendo uma vida ativa no ambiente virtual, estão tendo uma vida ativa nas redes sociais, uma vida online ativa. Se as crianças não tivessem acesso a ambientes desse tipo, não haveria cyberbullying com crianças. Os adolescentes, a mesma coisa. Ah, então eu estou querendo dizer que não é para ter acesso? Não, eu estou querendo dizer que tem que ter um acesso, mas um acesso bom. E aí a solução vai entrar nessa história aí, certo? Então, ó, aqui, professor, diz aqui que crianças e adolescentes têm presença online muito ativa. Eu quero pegar aqui uma informação que está na proposta, né? Essa informação aqui, ó, 82% das crianças e adolescentes usam a internet. Eu posso usar? Lógico, lógico, está fortalecendo aqui a sua tese, né? Então, com certeza pode. Ao nosso próximo argumento, o cyberbullying traz consequências para a saúde mental, podendo chegar ao suicídio em casos extremos. Então, uma amostra de que realmente traz consequências negativas é que existem consequências para a saúde mental, podendo chegar a situações extremas, como a do suicídio. Né? Pode também pegar alguma informação aqui dos textos motivadores, sem problema. Aí, pessoal, vamos lá. Eu estou dizendo que você pode pegar uma informação dos textos motivadores. Informação não é eu copiar um trecho dos textos motivadores. Isso aí é cópia. É totalmente diferente, certo? E agora, para a gente finalizar, a solução. A gente já está com o tempo esgotado. A solução. Na solução, o ideal é que a gente sempre coloque o que você acha que deve ser feito, quem vai colocar isso em prática, como isso vai ser colocado em prática e para que isso vai ser colocado em prática. O que? Controle familiar e projetos que alertem para os riscos psicológicos das redes. Como a gente tinha falado antes, é inadmissível criança e adolescente em rede social sem nenhum tipo de controle familiar. Tem que ter controle familiar. De novo, não estou querendo dizer que seu pai e sua mãe têm que ter sua senha da rede social, não é isso. Criança, eu acho que é. Tem que ter a senha, tem que ver. Se a criança tiver perfil, eu acho que não deveria nem ter. Mas pode ser que eu mude de ideia depois, né? Ninguém sabe também. Pode ser que daqui a pouco eu já tenho filho, pode ser que daqui a pouco minha filha queira criar, sei lá, com 10 anos de idade, querer criar um perfil na rede social, e aí você depois olha e diga assim, olha, o professor naquele tempo dizia que criança não era nem para ter perfil em rede social, é a filha dele aí agora com um perfil no Instagram, né? Então não vou dizer nada, não.
No momento, eu acho que não deveria, mas pode ser que eu mude de ideia lá na frente. Mas controle tem que ter, com certeza. Quem vai colocar isso em prática? Famílias e escolas, porque não é o controle familiar e projetos que alertem. Então, um é a família e o outro é a escola. Como as famílias devem ter papel ativo na vida digital e as escolas devem colocar os dilemas éticos do digital em evidência. Isso tem que ser discutido na escola, como a gente está discutindo aqui, inclusive. Para quê? Para que o ambiente digital seja um ambiente, seja um espaço mais saudável e ético, certo? Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida, alguma colocação? Não? Então, a gente encerra por aqui. Pessoal, excepcionalmente hoje, eu não vou colocar a frequência aqui, certo? Por quê? Porque acabou que eu tive um problema aqui para abrir o computador e a gente já está com o tempo estourado. Mas aí eu vejo depois quem eram as pessoas que estavam participando e registra a frequência, certo? Então, tchau para vocês, bom feriado, bom final de semana e cuidado na vida. Valeu!